uma vitória muito importante, muito difícil, num campo muito difícil, um time muito bem treinado e na qual optou por colocar os 11 jogadores no próprio campo para tentar defender, e o campo é um pouco pesado. Descreveria essa vitória de hoje como heróica por parte dos meus jogadores. Como sempre, né, uma entrevista que se destaca, esclarecedora. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa, e agora vamos acompanhar tudo o que rolou nesse pós-jogo. O Mengão vence o Vitória fora de casa, um jogo importante, difícil pelo Brasileirão, hein? Brasileiro não terão jogos fáceis e dessa vez não foi diferente. Mas ainda assim o Flamengo venceu 2-1, abriu o placar com o Arrascaeta, um golaço espetacular, um biquinho, nossa que golinho do Arrasca. Tomou o gol de empate ali numa baita sorte também do Vitória, um desvio no chute de fora do Wellington Rato. No segundo tempo foi pra cima, buscou ali no final e acabou fazendo o gol com o Bruno Henrique. O Mengão chega ali a uma importante vitória, 3 pontos, um empate na estreia, agora 3 pontos fora de casa, 4 pontos em ser disputados. E o Felipe Luiz comentou um pouco do que aconteceu, depois teve até uns breves comentários ali, depois nessa coletiva do Felipe. É o que vamos ver a partir de agora. O link da Flá TV estará aqui na descrição e depois a gente vai acompanhar tudo que o João Guilherme falou sobre a coletiva do Felipe. Tá bem legal a análise também, a coletiva do técnico do Mengão. O link da Flamengo TV estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. A coletiva do Felipe. Você avaliasse a partida, da maneira como ela se desenrolou. O Flamengo, que teve superioridade durante boa parte da partida, teve dificuldade de traduzir isso em gols, sofreu um susto no segundo tempo, mas obteve uma vitória importante até para compensar o empate em casa na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Boa noite. Uma vitória muito importante, muito difícil, num campo muito difícil, um time muito bem treinado e na qual optou por colocar os 11 jogadores no próprio campo para tentar defender, e o campo é um pouco pesado. Realmente nos dificultou talvez a chegada mais, né, na área, mas o time conseguiu fazer boas chances de gol no primeiro tempo, mas é verdade que precisamos melhorar alguns detalhes do jogo com bola, porque realmente queremos que o time seja mais determinante na frente, né, nessa zona final do campo, onde estamos criando, estamos tendo oportunidades, mas precisamos ser mais determinantes na área do adversário. Mas eu descreveria essa vitória de hoje como heróica por parte dos meus jogadores. Foi uma viagem. Quem viajou lá para a Venezuela sabe, e muitos torcedores viajaram junto com a gente, também sabem o difícil que foi essa viagem, mas é uma vitória heróica onde eu dou muito valor, né? E como eu falo, não é fácil ganhar aqui, esse time aqui está muito, muito bem treinado e temos que valorizar o grande esforço que os jogadores fizeram. Felipe, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Queria que você falasse um pouquinho aí da questão do Arrascaeta. Como é que você tem trabalhado com ele? Porque, enfim, teve a lesão na seleção do Uruguai, e trabalhar a questão da carga física nele e como aproveitá-lo dentro de campo, segurar os minutos, a minutagem, para ele poder fazer o que ele fez hoje aí, por exemplo. E, ao mesmo tempo, também você pudesse falar um pouquinho do caráter decisivo do Bruno Henrique. O Arrascaeta, fizemos um planejamento todo para ele de pré-temporada, né? Ele veio de uma cirurgia muito importante, muito difícil de recuperar, e aí fizemos uma pré-temporada onde tentamos cuidá-lo muito, e os minutos do Carioca foram para ele ir pegando o ritmo de jogo, para ele não ter uma sequência muito grande de jogos, para ele poder ir se desenvolvendo muscularmente, para voltar a ficar no peso. E com muito cuidado, porque claro que treinador não quer botar o Arrascaeta todos os jogos, né? Claro que eu gostaria de colocar ele todos os jogos, mas fomos com muito cuidado. E o que aconteceu foi que o Arrasca fez uma grande final contra o Fluminense e foi para a seleção. E infelizmente aí a gente perde o controle, são metodologias de treinamento diferentes, não estou dizendo nenhuma melhor, nenhuma pior, são metodologias diferentes, onde o corpo do atleta geram adaptações a essa nova metodologia de trabalho, de treino, uma coisa que a gente não controla, e lá ele sentiu o adutor. É uma lesão mínima, que deu condição de estar hoje disputando esse jogo tão importante. Mas, ao mesmo tempo, tenho que cuidar, porque quando o jogador ele vai para a maca, ele descondiciona. Então, tem que cuidar com os minutos, tem que agora cuidar com as sequências, mas claro que essa versão do Arrascaeta é
é muito importante para a gente, porque ele é muito determinante na área, ele é muito diferente. Né? E o Bruno Henrique, eu vou falar para vocês do Bruno Henrique, eu disse sempre, é um cara que também voltou de lesão, jogou o primeiro jogo já de titular contra o Inter, jogou de titular depois de uma viagem, uma odisseia, e hoje estava exausto. Né? Realmente ele não estava nas condições de começar o jogo, me informou isso, como outros atletas também não estavam, só que a diferença é essa, são jogadores que quando entram, dão o máximo, o melhor. Os 3 pontos conquistados no Brasileiro, numa realidade complicada que foi a viagem tanto para a Venezuela e para cá, e também é o que você tira de aprendizado para os próximos jogos evoluir do time, além de querer saber se o Pedro vai estar à disposição no próximo jogo. Sempre, cada jogo que a gente joga, não digo que é um aprendizado, mas o jogo é um guia. Desculpa. O jogo é um guia de onde a nossa equipe ela deve ser corrigida, onde a gente deve evoluir, os pontos a trabalhar, e eles vão dando pistas. Né? Esses jogos eles vão dando pistas para a gente. O jogo da Venezuela foi um jogo onde foi atípico, né? Porque vocês já sabem, e também pelo adversário, que nos colocou em dificuldades, e aí sempre que o time não performa da melhor forma, ou se as coisas não fluem, sempre, como eu falei para vocês, sempre vou falar, o treinador, que é responsável por essa performance. Então, se o time não performou na Venezuela, foi culpa do treinador. Por mais que tenha viagem no meio, por mais que tenha um monte de coisa que aconteça, sempre eu penso, né, ainda mais porque sou jovem, que poderia ter feito melhor, e aí durante esses dias a gente analisa para poder corrigir. Hoje também fizemos coisas muito boas, o Vitória não chegou nem perto de tirar a bola no primeiro tempo da gente, mas sim e controlamos bem os contra-ataques, tivemos várias chances de gol, mas também tem coisas a melhorar. Por exemplo, a velocidade de circulação de bola foi lenta, e são vários detalhes que a gente pode ir aprimorando durante os próximos dias em vídeos e em treinamentos no campo. Então, esse é a aprendizagem que você falou, né? Aprendizado que fica, mas constante melhora sempre. Os comportamentos se perdem. E o Pedro, vamos ver, tem que falar com o doutor, mas eu acho que falta pouco. Eu sinceramente não estou pensando nisso agora, nesse momento, né? A gente só pensa no troféu, na possibilidade, na história, quando chega na final. No momento eu estou pensando ainda não, né? Mas quando chegar em casa amanhã eu vou pensar no próximo adversário, que é o Central Córdoba, né? Central Córdoba. E a partir daí começar a estudar o próximo adversário e ver como poder ganhar. Só de estar liderando esses jogadores desse nível, liderando uma nação e tentando representar o torcedor e tendo essa comunhão com eles, que eu sinto que não só eu, senão os jogadores também têm, para mim já é um troféu, para mim já é um título. Quantos passaram por esse clube e são mais um nome, né? Mas quantos independente se tem desfalques, quem joga, quem não joga, se joga alguém da base, se joga alguém que já tem 35, o torcedor ele se sente identificado, e para mim esse é o maior troféu. Depois, os que vêm além disso é lucro. Okay. Obrigado, Felipe. Obrigado. Tchau. Muito bem, portanto, a entrevista coletiva de Felipe Luiz, como sempre, né, uma entrevista que se destaca, esclarecedora, e ele passando informações importantes. O que você destacou, o que você ouviu ali, Bocaja? Ele usou uns termos bem interessantes, né? Vitória heróica, ele citou como odisseia a viagem do Flamengo à Venezuela e depois para Salvador, e destacou o cansaço como um dos motivos para ele ter escalado o time da forma que fez e colocar depois alguns outros jogadores. E no final, ele mais uma vez valoriza o grupo. Ele fala que ele acabou de falar, ser campeão é legal, mas ser o técnico desse grupo já é um título para mim. E com isso ele ganha os jogadores, ganha o time, e por isso o time do Flamengo entra cada vez mais unido em campo. E João, deve ser um desafio para ele, né?
pensando ele começando ainda lá em setembro, se eu não me engano, que ele começou a trajetória dele pelo Flamengo. Setembro no profissional, Setembro, exatamente, né? exatamente. Ele ganhar não o respeito, porque ele tem o respeito desses caras, mas ser ouvido de fato, né, Sim. pelos jogadores que ele até meses atrás era companheiro dentro de campo, né? Não é fácil, isso é uma missão muito difícil, né? Você conseguir isso. E os caras respeitam muito ele, realmente o tem já como professor, né? O tratam diferente. Isso não quer dizer que eles não são amigos mais, pelo contrário. Pois é. Mas realmente o Felipe Luiz conquistou isso, né? É realmente uma grande referência para esse grupo e eu tenho certeza que ele realmente se sente muito orgulhoso de estar Rapaz, trabalhando e estar à frente desse projeto. Fecha aqui na minha cara, aqui, ó. Tô assustado, hein? O que que Mas houve? tô feliz. Sabe a informação que eu recebi agora aqui? Diga lá. 982 mil visualizações Olha aí, rapaz. na transmissão da Flamengo. Muito bom. Parabéns. Impressionante, cara. É um negócio... Legal demais, hein? E tá bombando a Flamengo TV, né? Que era a antiga Flá TV, aí mudou a presidência do Flamengo, consequentemente também mudaram alguns projetos ali internos, entre eles a Flá TV, né? Que era a Flá TV, e voltou... Era TV Fly, voltou para Flá TV com o passar dos anos, agora voltou para Flamengo TV. E com isso, né, foram contratados João Guilherme, enfim, vários profissionais ali para reestruturar a Flamengo TV. Agora a nova Flamengo TV, né? E consequentemente tá sendo um sucesso esse início de Flamengo TV. Inclusive o link estará aqui na descrição. Se você não é inscrito, né? Deixaremos o link para que vocês possam se inscrever. Diz o que vocês acharam, gostaram, não gostaram da atuação do Mengão? Opine aqui nos comentários. Muito boa a coletiva do Felipe, para variar, né? Mais uma vez, dando show em suas palavras. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço, até logo mais. Obrigado a todos. Valeu!